Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. 3h24. E uma boa tarde, claro, para Ana Luísa Bessa, que está produzindo e coordenando o Bandeirantes Acontece. Tudo bem, Ana? Boa tarde, Zaidan, Ronald, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bandeirantes Acontece. O Ronald já deu a dica aí sobre o assunto, aliás. Começam a faltar coisas, porque não há insumos para a produção, inclusive para embalagens, etc. Uma situação que no ano passado parecia temporária, mas que volta a dar este ano. E essa consequência na indústria vai ser tema da nossa entrevista, né, Ana? É isso, Zaidan. Essa pesquisa do IBGE que mostra, né, que a produção industrial brasileira teve uma queda de 1,3% em julho. E como o Ronald comentou, não era esperado. Então a gente conversa hoje com o André Macedo, que é o gerente dessa pesquisa do IBGE, para falar um pouquinho do cenário aqui no Brasil. Ótimo trabalho, Ana Luísa Bessa. Para nós, Zaidan. Muito obrigado. Bom, redução da atividade industrial. É claro que a expectativa é de que seja algo temporário, ocasional, circunstancial. Não é nem sazonal, porque não é algo que acontece todo ano, mas circunstancial. E que a indústria volte a dar sinais de recuperação. Isso, claro, tem a ver com geração de emprego, tem a ver com trabalho também. Trabalho é algo interessante. A gente, às vezes, fala aqui sobre o mercado, né? Então, as mercadorias vão chegando, chega o ouro, chega a laranja, chega o dinheiro também, embora o valor seja usado como meio de troca, ele também tem valor no mercado e é mercadoria, está sujeito a oferta e procura, como as relações cambiais comprovam. Chega a prata, chega o cobre, chega o automóvel, o avião, tudo chega ao mercado sujeito a essa lei da oferta e da procura. E também chega o trabalho, a força de trabalho. E a força de trabalho chega também sujeita à oferta e à procura. E é claro que são pelo menos 200 anos de grandes discussões, muitos avanços a respeito da legislação que trata da relação do trabalhador com o empregador, da sua participação naquilo que é produzido, dos seus direitos, dos seus deveres, dos seus vínculos. Então, e claro, o que isso representa na sociedade, o impacto social da legislação trabalhista, como chamamos aqui, a relação do trabalhador com o seu empregador, com as instituições, com as normas jurídicas. E os seus direitos, a sua relação com a lei, com as constituições dos diversos países. E houve avanços formidáveis, não? Houve um momento, século XVIII, início do século XIX, em que, na verdade, a exploração, e não a outra palavra, ela era franca, aberta. E por que exploração? Porque a rigor, você fala, não, é uma troca, não é? Alguém entra com o capital, com o investimento, com as máquinas, e alguém vai lá para operá-las. O problema é que sempre houve, de um lado, a tentativa de subvalorizar o papel do trabalhador no produto final. Exatamente para diminuir a sua participação no produto final. Então, houve tempo em que nem sequer as crianças eram poupadas dessa desregulamentação total, não é? E trabalhavam 7 dias por semana. E havia até, em alguns casos, protestos, principalmente na Europa, protestos dos calvinistas, protestos de várias denominações protestantes, os batistas, porque muitas vezes essas crianças e mulheres eram impedidas de terem um dia consagrado ao Senhor, não é?
que no caso da Europa é o domingo, assim como essa tradição se expandiu para as Américas, né? Então, assim como os muçulmanos guardam a sexta, os judeus guardam o sábado, que na verdade o sábado quando ele começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado, né? Esse é o sábado a ser guardado. É o dia de descanso, sábado é descanso. Então, não havia regulamentação. E as crianças trabalhavam ali horas e horas e horas e horas. Por que o capital foi buscar crianças e mulheres? Porque era um período de muitas guerras, né? Guerras napoleônicas, os estados enfrentando o Estado francês, enfrentando Napoleão, e insurgências. Então os homens estavam, em boa parte, e na idade mais produtiva, estavam na guerra, né? E havia perdas parciais por ferimentos ou mortes, né? Ainda mais quando as guerras eram disputadas ali palmo a palmo. E você tinha baioneta contra baioneta, né? Então eram carnificinas e as baixas eram sempre significativas. Embora o que é um fenômeno da Primeira Guerra, você não tem o ataque massivo sobre cidades, né? Porque isso só foi possível com um avião e com artilharia. Não havia isso, senão de maneira rudimentar. Era uma artilharia rudimentar. Então as mulheres e crianças viraram fundamentais para a indústria. Aquela indústria que florescia com a tecnologia, né? Com a máquina a vapor. E, ao mesmo tempo, muito desemprego produzido pela nova tecnologia, porque onde havia 200 mulheres trabalhando ali numa oficina de teares, né? Ficaram 50, porque a máquina substituiu muita gente. E aí, obviamente, não apenas os trabalhadores, mas algumas figuras públicas e pensadores, teóricos, economistas se levantaram contra aquilo e passou a haver pressão para que houvesse uma legislação que regulamentasse essa relação. Número de horas trabalhadas, um piso salarial, folgas, condições de trabalho. E, ao mesmo tempo, claro, assim como era a lógica da escravidão, o escravo era alimentado para que ele continuasse produzindo e servindo. Então ele ganhava o alimento. E aí você tinha uma espécie de escravidão moderna, sem regulamentação, o salário garantia a subsistência. E garantindo a subsistência, garantia que aquele sujeito continuasse produzindo e que a sua família pudesse ser absorvida pelas indústrias. Uma grande migração do campo, porque também a tecnologia passou a ser usada no campo, principalmente na Inglaterra, uma grande migração. Então havia um exército de desempregados. E com tanta gente desempregada, não era necessário oferecer um salário alto, porque havia oferta de força de trabalho muito maior do que a demanda. Então você escolhia quem seria empregado e, obviamente, pagando um salário baixo e em condições precaríssimas, porque a pessoa precisava trabalhar, precisava comer, precisava sobreviver e garantir a sobrevivência da família. Com as regulamentações, você tem grandes movimentos ali, nos anos 30 do século XIX, né? Na Inglaterra, na França principalmente nos anos 40 do século XIX. E as regulamentações foram surgindo, ao mesmo tempo teorias vão sendo concebidas, né? Inclusive, se você tem a obra mais infanto-juvenil ali do marxismo, né? O Manifesto, etc., depois vem a obra madura, que é o Capital, já na segunda metade do século XIX. No entanto, é alguém que emerge do marxismo, rompe com o marxismo, discorda do marxismo e passa a desenvolver uma ideia muito interessante. Ele foi um colaborador, inclusive, do Engels, porque o terceiro e o quarto volumes do Capital não foram escritos diretamente pelo Marx, né? Foram fragmentos ali de coisas que ele escreveu que foram reunidas pelo Engels com o Klaus Kautsky, que não rompeu,
mas depois foi chamado de renegado pelo Lenin, né, já no século XX, é claro, e um sujeito chamado Eduard Bernstein. E ele rompe com o marxismo e desenvolve a ideia da social-democracia. Ou seja, a participação do trabalhador no produto que ele ajudou a chegar à sua etapa final, né, para ser consumido. A participação do trabalhador naquilo que ele faz, ela precisa ser valorizada, inclusive a sua capacidade de consumo, de ascensão social, a sua capacidade de melhorar suas condições de vida com o seu trabalho, e que isso formaria uma sociedade muito mais harmônica, em que não haveria mais a guerra capital e trabalho, mas ambos seriam remunerados pelo produto final, obviamente em proporções diferentes, porque os riscos são diferentes, as responsabilidades são diferentes, mas ambos participariam do produto final. E o trabalhador teria uma participação muito maior e uma legislação que lhe garantisse direitos. Isso acabou se desenvolvendo até em regimes canalhas, né? O próprio fascismo desenvolve ali uma série de garantias para o trabalhador, até porque era uma das bases do Duce, né, do Mussolini. Ele tinha base em muitos sindicatos, tinha apoio em muitos sindicatos. Isso começa a mudar para valer com a guerra. Era um regime canalha, mas que buscou ter bases sociais profundas. E claro que a legislação trabalhista foi importante para isso. Aliás, o Brasil copiou boa parte da legislação trabalhista da Itália de Mussolini, da Itália fascista. Agora, só depois da Segunda Guerra é que a Europa Ocidental finalmente desenvolve, regulamenta, estabelece normas jurídicas para aquilo que lá atrás o Eduard Bernstein havia concebido teoricamente, a social-democracia. Não, ele não inventou o termo, esse termo é antiquíssimo, tanto que o Partido Social-Democrata Alemão é muito anterior a isso, né? Mas tinha uma outra conotação. A própria esquerda russa tinha lá o seu Partido Social-Democrata, uma cópia do nome do Partido Alemão. Mas o conceito de social-democracia que cresce no século XX, ele tem em Bernstein um de seus pais. E a Europa, depois da Segunda Guerra, dizimada, ela começa a desenvolver isso na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra, nos países escandinavos, de maneira até radical. E o resultado foi muito bom, embora hoje, claro, haja problemas com o custo da Previdência e com a União Europeia. A União Europeia é o maior inimigo da social-democracia bolada lá atrás pelo Bernstein e desenvolvida por esses países. Então, no Brasil, houve a cópia de algumas ideias ali daquela legislação que passou a vigorar na Itália dos anos 20 e 30. Também em Portugal houve cópias com Salazar. Mas o fato é que, independentemente de ter sido o governo de Getúlio Vargas de 30 a 45, principalmente de 30 até 39, 40, uma ditadura. As circunstâncias mudam isso no começo dos anos 40, com a Segunda Guerra. Mas aquela ditadura que dava piscadelas para o nazifascismo, que reprimiu, que cometeu crimes, como toda ditadura, e crimes hediondos, né, como já citamos aqui, a entrega na bandeja. Como é que o Estado brasileiro entrega uma mulher grávida, judia, comunista, para Hitler? O Estado brasileiro fez isso. Como se fosse algo das relações diplomáticas, para agradar a Alemanha. Esse é um crime bárbaro do Estado brasileiro. Então, Getúlio, o governo Getúlio cometeu vários crimes. Coisa à parte é a legislação trabalhista que os tempos exigiam. Era até uma maneira
de tentar aplacar a insatisfação crescente dos trabalhadores. Imaginem no Brasil, com italianos chegando, espanhóis chegando, libaneses chegando, japoneses chegando, culturas várias e contribuições no campo da ciência política, no campo da economia política, como gostavam de dizer os autores lá do século XIX. Por quê? Porque eles traziam reivindicações, eles traziam uma referência de condições de trabalho, de relações entre o trabalhador e o empregador. Os italianos, os espanhóis, trazendo inclusive de maneira muito forte a ideia da organização sindical. Isso no começo do século XX, cresce na segunda década do século XX, se desenvolve muito na década de 20 do século XX, e aí vira uma pressão, tanto dos que eram anarquistas, né? Anarquista no sentido de almejarem uma sociedade sem Estado, quanto aqueles que eram basicamente presos à ideia de melhorar as condições de trabalho, social-democratas, e havia também socialistas, comunistas, etc., e até fascistas também, mas havia essa pressão para mudanças na legislação. Getúlio compreende isso e no Brasil, onde antes havia uma relação muitas vezes quase de servidão, e em alguns casos, né, em rincões, uma relação de escravidão por dívidas, etc., isso muda com essa legislação, que não é a mesma hoje. Houve mudanças consideráveis na legislação trabalhista. Consideráveis. A CLT passou por muitas reformas, inclusive durante o governo militar. Houve aprimoramentos, atualizações, né? O Fundo de Garantia, aliás, vem com o regime militar, que foi a maneira de substituir a estabilidade no emprego, ou seja, uma demissão sem justa causa, o sujeito não roubou, não fez nada de ilícito, nada de indecente, e foi demitido, ele tinha direito a uma indenização. E aí há um período de transição da estabilidade para o Fundo de Garantia. Não foi nenhum favor. O Fundo de Garantia não era um favor. O Fundo de Garantia foi um novo modelo de você ter a indenização do trabalhador. Apenas isso. Em troca, a estabilidade foi sendo deixada para trás na medida em que aqueles que tinham o direito à estabilidade foram se aposentando, foram falecendo, foram deixando o mercado de trabalho. E o Fundo de Garantia passa a ser, inclusive, inicialmente, optativo. O sujeito podia, aquele que já tinha direito à estabilidade, optar pelo Fundo de Garantia mediante algumas vantagens. Então foi algo que o governo militar, inclusive, desenvolveu. Não é lá do período getulista. A lei passou por muitas mudanças. Esse conjunto, que é chamado de consolidação das leis trabalhistas, por muitas mudanças. E, de repente, há uma ideia paralela de que isso provocou um excesso de regulamentação e dificulta geração de empregos. Porque há muitos encargos. E rapidamente começa a haver pressão para que haja uma flexibilização e, na verdade, uma nova legislação. A ideia não é flexibilizar. Isso é só um movimento inicial. O objetivo não é a flexibilização. A flexibilização é o movimento inicial. O objetivo é a substituição da lei. Houve uma reforma trabalhista? Houve várias. Né? Houve uma reforma trabalhista que precarizou direitos. Aliás, nós temos no Brasil algo que vai sendo repetido como se fosse normal. É a história do acordado prevalecer sobre o legislado. Isso é impressionante.
Como algo pode prevalecer sobre a lei? Não, mas foi acordado. Acordamos que faremos algo diferente do que a lei determina. Como foi acordado, tudo bem. As pessoas podem olhar e falar, ótimo, isso é liberdade. Sim, também acho. Que seria se as condições negociadas fossem as mesmas. O poder de barganha fosse próximo. Se ambos tivessem a mesma condição ou parecida, semelhante, de força na negociação. Quando a negociação tem apenas uma premissa, é isso ou tchau, é isso ou desemprego, é isso ou a rua. O resultado dessa negociação, obviamente, não vai favorecer aquele que acordou, porque não tem alternativa, é isso ou a rua. É claro que o acordo não lhe será favorável, porque ele não tem poder de força. E esse acordo, ao prevalecer sobre o que está na lei, ele muda a lei. Ora, uma lei que não se impõe sobre acordos que fogem ao seu teor, que negam o seu teor, ela já não é lei. Ela é coisa alguma, ela é papel. Nada mais que papel, para embrulhar peixe. O empresário brasileiro, quem produz no Brasil, quem produz arroz, quem produz máquina, quem produz ovos, quem produz leite, quem produz parafusos, quem trabalha, o industrial, o proprietário rural, ele é punido, sim. Ele tem uma canga no pescoço colocada pelo Estado. E é essa canga que atrapalha a produção, que inibe a produção, que inibe investimentos. Essa legislação tributária insana, que não será mudada em sua essência com as reformas que estão sendo debatidas, e uma delas prevalecerá, e será a reforma tributária, que será ruim, será fraca. Melhorará algumas coisas, mas não alterará a essência desse sistema tributário insano. E é o sistema tributário insano que pune o industrial, que pune o produtor rural, que pune o comerciante. Muitas vezes inviabiliza seu negócio. É o sistema financeiro, com seus juros indecentes, estratosféricos, absurdos, que muitas vezes foi apresentado como resultado da alta inadimplência. E hoje, até dentro da FEBRABAN, você tem vários economistas que reconhecem que esse argumento é fragilíssimo, porque, na verdade, os juros altíssimos alimentam a inadimplência. Então é crédito caríssimo, é a canga do Estado com seu sistema tributário, é o Estado que é sócio de todo mundo no lucro, não no prejuízo. Você ganha dinheiro com o seu trabalho e aí aparece o Estado e diz, sou seu sócio. Aliás, não só do industrial, do comerciante, do produtor rural, mas dos trabalhadores. Quando você recebe seu salário, se você não está na faixa de isenção, a parte do governo já foi. Quando você recebe, a dele já foi descontada. Ele é seu sócio, ele é sócio do seu trabalho. É aquela história de o brasileiro, em média, trabalha 5 meses para pagar impostos. Ele trabalha 5 meses de 12 para o Estado. Então é claro que é uma canga, que é uma inibição à produção. Mas é muito mais fácil dizer que o problema está nos direitos dos trabalhadores. E eles vão flexibilizando como método, como meio, mas não como fim. O fim é mudar a lei. Então houve aquela reforma que fragilizou, que precarizou. Sim, há um custo. A folha de pagamentos tem um custo inaceitável.
A tributação sobre folhas de pagamentos é um absurdo. Você pode tributar o lucro, o dividendo, como aliás agora haverá tributação de dividendos, o que não acontece desde quando o Fernando Henrique teve ele e seus ministros, claro, a infeliz ideia de mudar isso. Mas você pode tributar consumo, e no Brasil há um excesso de tributação sobre consumo. O consumo tem uma participação na arrecadação muito maior do que deveria ter, mas você pode tributar o consumo. Mas tributar folha de pagamento, tributar salário na folha de pagamento, ou seja, encarecendo o salário, é um absurdo. Esse é o problema, não os direitos do trabalhador. E então vem aquela reforma, mas não estavam satisfeitos. Queremos mais. Queremos flexibilizar mais. Liberais de jardim de infância, né? Que não entendem que um trabalhador que tem uma boa renda, que tem seus direitos preservados, que ao perder o emprego não cai necessariamente na miséria, que há um colchão de proteção. Esse trabalhador, ele vai consumir mais, a família vai consumir mais. E não é esse, são milhões. E milhões consumindo representam muito mais atividade econômica, o comércio vendendo mais, os fornecedores vendendo mais, a indústria vendendo mais, o setor agrícola vendendo mais e o Estado faturando mais. A União, os estados, os municípios faturando mais, porque eles faturam em cima da produção. Havendo mais produção, mais renda, mais consumo, eles ganham mais. Mas não. Precisamos cortar esses direitos. Como não dá para fazer de uma vez, até porque isso não passaria, eles vão fazendo como um processo, um método. Então o que acontece? Temos milhões de desempregados. Oh, quantos jovens desempregados. Vamos fazer um programa que dê oportunidade ao jovem. Sem fundo de garantia, sem férias, sem 13º. Vamos acabar com essas coisas, esses penduricalhos, como eles acham que é. E aí, é óbvio que isso vai ser um processo, não um programa. Porque é claro que o empregador, paulatinamente, vai substituir a sua mão de obra por contratos nessas condições. E o empresário não contrata nem por amor ao trabalhador, nem por amor à sociedade, nem é para isso, nem deve ser. Ele deve contratar porque ele precisa produzir mais, precisa vender mais, ele tem mais demanda. Opa, eu preciso de mais gente aqui no balcão, minha clientela cresceu, isso é ótimo. E aí ele contrata por interesse, e é assim mesmo que tem de ser. Tem de ser exatamente por isso, não por filantropia. A indústria emprega mais porque precisa produzir mais. Não é porque, esse cara aqui tem menos direito, eu vou empregar mais gente. Ele não vai empregar mais gente, ele vai substituir. Ao longo do tempo. Mas o máximo é 29 anos. Claro, aí depois o sujeito que atinge 29 anos será substituído por outro que pode ser abrigado com essa legislação. E ao longo do tempo você vai fazendo desaparecer esse rol de direitos. E não é isso que atrapalha a produção e, portanto, a geração de empregos. É a canga do Estado. É o sistema tributário. E tentaram enfiar essa mini-reforma numa MP que tratava, na verdade, de manter a autorização legal para diminuição de jornada e, portanto, de salários com compensações do governo durante a pandemia. Aproveitaram uma MP que tratava de questões provisórias e enfiaram questões permanentes. E não é só o Congresso, não. Com apoio do governo, com apoio do Paulo Guedes, que sempre defendeu essas mudanças. A Câmara aprovou.
o Senado disse não, por 47-27 disse não. O Arthur Lira reclamou, disse que havia um acordo e que o acordo não foi respeitado. Só que ele não tinha acordo com o Senado. Ele tinha acordo com o Fernando Bezerra, que falou, vamos tirar as partes que mudam a CLT e aprovamos o resto. Só que não aprovaram coisa alguma. E ele não pode reclamar, porque ele não pode, a priori, estabelecer que o Senado tem de acompanhar a Câmara. Que é isso? É unicameral agora? São votações distintas. E o Senado votou não. Não há por que reclamar. O Fernando Bezerra imaginou, vamos fazer um acordo. Né? Vamos tentar aqui ele e o Confúcio Moura, que era o relator. E o Fernando Bezerra é o líder do governo no Senado. Vamos fazer aqui um acordo, tiramos a parte que mexe com a CLT e aprovamos o resto. Só que 47 disseram não para tudo, para o pacote inteiro. E o Lira chiou. Né? Mas não é isso que resolverá o problema da economia brasileira, das empresas. É uma mudança na legislação tributária, é um custo Brasil menor, é mais investimento em infraestrutura, que vai tornar a produção mais barata e seu escoamento mais eficiente e barato. Há uma série de fatores, mas há um grupo que insiste que o problema está nos direitos dos trabalhadores. Ronald. Bandeirantes acontece sempre com a sua participação, interaja com a gente e visite os nossos conteúdos. Esse tema de abertura vira podcast, você não precisa ter nenhum aplicativo no seu celular para poder ouvir. Se quiser ter, pode ter, evidentemente, mas você pode utilizar os canais oferecidos pelo site da Rádio Bandeirantes. Lá você tem acesso a todos os conteúdos, a íntegra do Acontece de qualquer programa da Rádio Bandeirantes e a íntegra de todos os podcasts. Ah, mas tem que baixar. Não tem que baixar. Você entrou no site, no radiobandeirantes.com.br, vai lá em podcasts, Entendendo a Notícia, tem todos os comentários e você ouve ali. Não te aponta para nenhum outro lugar. Você ouve no próprio site, tá bom? Vá lá, radiobandeirantes.com.br, o novo site da Rádio Bandeirantes.